Nesse exemplo, nós vamos estar tratando do primeiro caso do teste de hipótese para duas médias. Então, se a gente observar, a gente vai tratar, esse primeiro caso. A ideia é a mesma, então a gente vai calcular uma estatística, que essa estatística agora muda o formato de se calcular. O formato de se calcular é esse formato, agora a gente usa essa equação para calcular o meu z calculado, e comparar com o z tabelado. Então o procedimento é mesmo, a gente vai tentar ilustrar esse exemplo aqui, que o material de vocês já traz, que é um exemplo assim, foram retiradas amostras do valor recebido em milhares de reais de um determinado imposto a duas prefeituras, Prefeitura A e Prefeitura B, de mesmo porte. Os resultados são apresentados no quadro. Verifique se as duas prefeituras têm o mesmo recebimento ou se esse recebimento são diferentes com uma significância de 5%. Então aqui já algumas coisas o problema já apresentou, uma significância, o problema já apresentou um resumo dos dados aqui, E aí a ideia a gente vai dar uma ilustrada nisso, E eu trouxe para cá para a gente poder ilustrar mais, Vamos colocar aqui. Então a situação é tecnicamente assim, digamos que eu tenho uma amostra aleatória lá, uma amostra que a gente recolheu de um tempo lá, de todos os recebimentos de impostos da Prefeitura 1 e da Prefeitura 2. Aqui está o XXX, mas na verdade a ideia é considerar, deixa eu pegar uma lupa aqui, só da média, Espera aí, deixa eu tirar essa lupa daqui então. Tá. Então aqui na verdade tem alguns valores e tal, Esses valores aqui, digamos que sejam os valores dos 100, dados que a gente recolheu, do 2 ao 101, das 100 dados, e aí digamos que através desses dados da Prefeitura 1 e da Prefeitura 2, a gente conseguiu chegar nesse resumo de dados aqui, Então nós temos o quê? Nós temos aqui, para a amostra da Prefeitura 1, vou chamar de amostra 1. Para a amostra 1, nós temos aí, uma média amostral de 1.160 milhares de reais, milhões de reais, eu esqueci em que unidade está o problema. Nós temos um desvio padrão populacional, amostral de 90, não sei se for mil é R$1.000, aqui está a média, eu acho que é em milhares de reais, então é 1.160 milhares de reais, Isso aqui vezes 1.000, aqui é R$90 mil, e o tamanho da amostra, que é o N, 100 elementos tem na minha amostra. A amostra da Prefeitura 2 eu vou colocar aqui também, A gente tem uma média de recebimento de 1.140. Nós temos um desvio padrão de recebimento de 80 e temos um tamanho da amostra de 100 também, o N igual a 100. Bom, digamos que esses números aqui, que a gente acabou de mostrar, esses números surgiram antes de um cálculo, A gente foi lá, fez aquele cálculo da média, depois a gente fez o cálculo do desvio padrão naquela tabela lá, xi menos x barra, elevado ao quadrado, depois somatório, depois dividido por n menos 1. Então a gente fez tudo isso, Então a gente aqui já está com o resumo dos dados. A gente já fez tudo isso e está com esse resumo de dados aqui. Então agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é a prática ou coisa do teste. Primeira coisa, nós vamos enunciar as hipóteses, H0
e H1. Aqui no caso eu só quero saber se a média da prefeitura 1 é igual à média da prefeitura 2. Se não é igual, eu vou assumir então que elas são diferentes. A média de recolhimento de impostos da prefeitura 1 é diferente da média de recolhimento de impostos da prefeitura 2. Vou calcular essa estatística Z agora aqui. Para mim calcular essa estatística Z, a gente tem uma coisinha aqui, ó, como a gente vai considerar se as médias são iguais, como em hipótese. Então, se elas são iguais, duas coisas que são iguais, quando elas são diminuídas, elas tendem a zero, né? E aí a gente trabalha só com essa parte aqui, ó. X barra 1, a média do primeiro, menos a média do segundo, dividido por, aqui vai dar uma raizona, né? Vai ser o desvio, a variância do primeiro, que a variância é sigma ao quadrado, dividido pelo número de dados do primeiro, mais a variância, coloquei um A, né? Mais a variância do segundo dividido pelo número de elementos do segundo. No entanto, no nosso caso, a gente está usando o teste Z por conta de que a amostra é maior que 30, então esse cara aqui, a variância populacional vai ser substituída pela variância amostral, e esse aqui também vai ser substituído pela variância amostral do conjunto 2. Então, ao invés de usar as variâncias populacionais, a gente usa a variância amostral. E aqui, então, a gente tem o desvio padrão, que não é a variância. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Na verdade, a variância, o desvio padrão, né, de qualquer situação é igual à raiz quadrada da variância, né? Isso quer dizer que se eu tenho um desvio padrão, se o meu desvio padrão é igual o meu S1, né? Se é igual a 90, para mim encontrar a variância, basta eu levar ao quadrado, né? Então a minha variância vai ser igual 9 vezes 9 é 81, 8.100. A mesma coisa vai acontecer com o outro conjunto, né? Se a variância é igual a raiz quadrada, se o desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância, e o meu desvio padrão aqui, ele é igual a 80, para mim descobrir a variância, basta eu elevar ao quadrado os dois membros, né? Elevei aqui, ficou S quadrado, elevei aqui, então a variância do 2, 6.000, 8 vezes 8, 64, 6.400. Então agora a gente tem as variâncias. E aí a gente vai atribuir a essa equação, né? Então agora a gente vai calcular, vai ficar uma coisa assim, ó, Z que é igual, Z calculado que é igual. Só um momentinho, vou pegar uma outra cor, né? Vou pegar aqui um Z calculado que é igual. Primeiro, a média do conjunto 1, 1.160, menos a média do conjunto 2, 1.140. Isso vai estar dividido por raiz quadrada D. A desvio padrão a variância do primeiro, né? A variância do primeiro vai ser 8.100 dividido por o número de dados, que é 100, mais a variância do segundo, que vai ser 6.400, dividido pelo número de dados do segundo, que é 100 também. Isso aí, né, a gente vai ter um valor de 1,0
67. Então, eu já sei quem que é o meu Z calculado, né? Z calculado é igual a 1,67. Eu tinha até esquecido de terminar aqui o resto das coisas do teste de hipótese, né? A gente tem um alfa, uma significância aí de 5%, a gente tem uma distribuição normal. Aí a gente calculou. E aí agora a gente vai, né, buscar subsídio aí para tomar a decisão. Nós temos a curva normal. Tá aí. E aqui o teste é bicaudal, né? Então vai ter uma área aqui e vai ter uma área aqui de rejeição. Se o meu teste é bicaudal, né? E aí assim, a gente presta atenção muito nisso. Se o meu teste é bicaudal com 5% de significância, o que a gente vai observar? Que a gente vai ter 2,5% de área para cá, de área para cá, e 2,5% de área para cá. E se fosse unicaudal, a gente não teria a área dividida em duas. A gente teria de um lado só e os 5% de um lado só. E isso, a única coisa que ia interferir é em como a gente olha na tabela. Tá? Então agora a gente vai pegar a tabela aqui, tabela Z, né? Tabela Z, a gente vai... Vamos pegar aquela parte negativa primeiro, porque a tabela Z o que dá de um lado dá do outro. Então, 2,5% da área da curva é justamente 0,025. Então, a gente vai buscar a parte negativa lá. Buscar a parte negativa não, é buscar esse cara aqui, ó, quer ver? Esse 2,5 aqui, né? 2,5 da área da curva, que é exatamente 0,025. Então, correu 1, correu 2, deu 2,5. Então, vamos buscar esse cara aqui, né? Onde está um número próximo a esse número aqui, onde está na tabela. Se a gente observar, ó, ela está grande, está com os números grandes, está com os números grandes. Começou, tá com 30, 20%, ó, 8%, 7%, tá descendo aqui, ó, 2,5%, 2,5%, aqui, achei, ó, tá aqui. Então, que número é esse? Menos 1,96, ó, menos 1,96, menos 1,96, cadê meu número? Opa, tá aqui. Vou marcar o número aqui. 2,5 tá aqui, né? Vai dar menos 2,5 tá aqui. Tá aí, tá. 0,96. Então, esse cara aqui, ó, é menos 1,96. Aqui. Menos 1,96. Significa que aqui tá 1,96 positivo para o lado de cá. Beleza? Então agora, quanto que eu calculei? Eu achei aqui o Z calculado, esse é o Z tabelado, ó. Z tabelado, Z tabelado. E o meu Z calculado? 1,67. Onde está esse 1,67 aqui? Positivo? É positivo. Ele está aqui dentro, ó, tá aqui mais próximo. 1,67 está aqui, 1,67, está bem aqui. Que lugar que é esse aqui? Que região que é essa? Né? 1,67. Que região que é essa aqui pintada? Achurada. Essa região é a região de não rejeição, região de aceitação de H0. Qual que é a decisão, então? Não rejeita H0. A decisão em relação ao teste. E a decisão em relação ao contexto? Se eu não rejeito H0, eu estou falando que, em média, essas duas prefeituras têm arrecadação estatisticamente iguais. Então, resumo da obra. Não rejeita H0, decisão em relação ao contexto, 5% de significância ao teste, e decisão em relação ao contexto. Em relação ao contexto, as duas prefeituras, elas possuem arrecadação desse imposto,
estatisticamente iguais. Não ter argumento para falar que uma arrecada maior, mais ou menos que a outra, beleza?